Regimento Interno da Câmara Municipal de Maringá. Título 6. Das Deliberações. Capítulo 1. Da Discussão. Artigo 173. Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates em plenário das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Parágrafo 1º. As matérias seguintes, exceto nos casos do parágrafo 3º, incisos 1 e 2, e do parágrafo 4º, sofrerão apreciação em 3 turnos, com interstício mínimo de 24 horas, salvo a desnecessidade da terceira discussão. Inciso 1. Projeto de lei complementar, inciso 2. Projeto de lei ordinária, inciso 3. Projeto de decreto legislativo, inciso 4. Projeto de resolução. Parágrafo 2º. A proposta de emenda à lei orgânica do município sofrerá apreciação em 2 turnos, na forma do artigo 209, parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Serão apreciados em turno único. Inciso 1. Os projetos de decreto legislativo previstos no inciso 1 do artigo 156 e no artigo 222 desse regimento. Inciso 2. Os projetos de resolução previstos no inciso 6 do artigo 13 e nos incisos 2, 3 e 5 do artigo 157 deste regimento, na forma dos capítulos específicos. Inciso 3. Veto. Inciso 4. Substitutivo, emenda ou subemenda. Inciso 5. Requerimento. Inciso 6. Moção. Inciso 7. Recurso. Inciso 8. Parecer. Inciso 9. Matérias não previstas neste artigo e que dependam da manifestação plenária. Parágrafo 4º. Não se observará o interstício previsto no parágrafo 1º na hipótese de convocação extraordinária da Câmara, desde que não sejam realizadas 2 sessões extraordinárias na mesma data, com a mesma finalidade. Parágrafo 5º. O decreto legislativo relativo à cassação do mandato do prefeito ou seu substituto legal e a resolução referente à perda do mandato de vereador serão expedidos na forma dos capítulos específicos. Artigo 174. Na primeira discussão debater-se-á o projeto em sua totalidade e poderão ser oferecidos substitutivos ou emendas. Parágrafo 1º. Anunciada a discussão, qualquer vereador poderá arguir sobre o mérito, a ilegalidade e a inconstitucionalidade da proposição e requerer o pronunciamento da Câmara. Parágrafo 2º. Reconhecida a ilegalidade ou a inconstitucionalidade, ter-se-á a matéria como rejeitada. Artigo 175. O segundo turno de discussão versará sobre o mérito do projeto, alterado ou não, em conjunto com as transformações eventualmente propostas neste estágio. Artigo 176. No interregno da primeira e da segunda, se aprovado o substitutivo ou o projeto original com a alteração imposta por emenda, o processo, se forem complexas as transformações havidas, será remetido à comissão competente, para redigi-lo conforme o vencido. Parágrafo único. A nova redação deverá estar concluída até 4 horas antes da apreciação seguinte. Artigo 177. Na terceira discussão deliberar-se-á sobre a redação final do projeto, contemplando as alterações sofridas em primeira e segunda discussões, admitindo-se emendas de redação. Artigo 178. A discussão de matéria constante da pauta da ordem do dia será, inciso 1, alterada, nos casos de inversão, preferência e apreciação em bloco. Inciso 2. Suspensa, salvo disposição em contrário, nos casos de adiamento ou vista. Inciso 3. Interrompida, no caso de arquivamento. Artigo 179. O encerramento da discussão de qualquer proposição, salvo disposição em contrário, dar-se-á pela ausência de oradores, pela falta de quórum ou pelo decurso de prazo regimental. Parágrafo 1º. Admite-se o encerramento da discussão, a requerimento de qualquer vereador, que não sofrerá discussão nem encaminhamento de votação, quando sobre a matéria tenham falado o autor ou seu representante, um orador favorável e outro contrário e, quando for o caso, o relator da Comissão de Constituição e Justiça. Parágrafo 2º. Encerrada a discussão, far-se-á imediatamente a votação da proposição. Artigo 180. Nos casos do parágrafo 3º do artigo 173, as proposições serão apreciadas globalmente. Seção única. Do adiamento da discussão ou vista. Artigo 181. O vereador poderá solicitar o adiamento da discussão de qualquer proposição por até 5 vezes e tê-la obter vista por uma única vez. Parágrafo único. Os requerimentos de adiamento ou de vista ficam subordinados às seguintes condições. Inciso 1. Prazo de adiamento por até 10 sessões e de vista por até 5 dias úteis. Inciso 2.
Não se referir a projeto de lei do Executivo com prazo fixado para votação. Artigo 182. Apresentados mais de um requerimento de adiamento ou de vista para proposição, será submetido à deliberação, com preferência, o que pleitear menor prazo. Parágrafo 1º. O prazo de adiamento ou de vista será contado, no primeiro caso, a partir da sessão em que foi votado, e, no segundo caso, a partir da entrega do processo ao vereador. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo, a proposição será automaticamente incluída na pauta da primeira sessão. Capítulo 2. Da votação. Artigo 183. Votação é o ato complementar da discussão, pelo qual o plenário manifesta sua vontade deliberativa. Parágrafo 1º. Durante o tempo destinado à votação, nenhum vereador deixará o plenário e, se o fizer à revelia da determinação regimental, o fato será consignado em ata, salvo se tiver feito declaração prévia de não ter assistido ao debate da matéria em deliberação. Parágrafo 2º. O vereador que estiver presidindo a sessão terá direito de voto na forma do artigo 22 desse regimento. Parágrafo 3º. Tratando-se de causa própria ou de matéria em que tenha interesse particular seu, de seu cônjuge, de parente até o 3º grau, consanguíneo ou afim, estará o vereador impedido de votar. Parágrafo 4º. O vereador impedido de votar fará a devida comunicação à mesa, computando-se, todavia, sua presença para efeito de quórum. Parágrafo 5º. O vereador presente à sessão não poderá escusar-se de votar, podendo, porém, abster-se, na forma do disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 6º. Salvo disposição em contrário, só se interromperá a votação de uma proposição por falta de quórum, inclusive no caso de votação em bloco. Parágrafo 7º. A votação das proposições, ressalvadas as exceções regimentais, será processada globalmente. Parágrafo 8º. Quando, no curso de uma votação, esgotar-se o tempo destinado à sessão, este será dado como prorrogado até que a mesma seja concluída. Parágrafo 9º. Será nula a votação que for processada em desacordo com esse regimento. Artigo 184. O voto será público nas deliberações da Câmara e o processo de votação nominal. Artigo 185. A mesa executiva poderá, no decurso das sessões legislativas, utilizar painel eletrônico para o registro e controle das votações plenárias, das presenças dos vereadores e dos prazos para uso da palavra. Parágrafo 1º. Para fins de operacionalização do sistema previsto no caput, cada vereador possuirá senha própria. Parágrafo 2º. Na votação das proposições, o vereador favorável digitará sim e o contrário digitará não, sem prejuízo do direito regimental de abstenção. Parágrafo 3º. O relatório de votação feita pelo processo eletrônico figurará como anexo da ata da sessão correspondente. Artigo 186. A votação nominal, quando não for possível o uso do painel eletrônico, será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão sim, os favoráveis, não, os contrários, e eu me abstenho, os que desejarem se abster. Parágrafo 1º. A chamada prevista no caput seguirá a ordem alfabética. Parágrafo 2º. As chamadas para votação serão feitas iniciando-se, sucessivamente, uma pelo primeiro, outra pelo último vereador da lista. Parágrafo 3º. A folha correspondente à votação, depois de assinada pelo primeiro secretário, figurará como anexo da ata da sessão correspondente. Artigo 187. O processo de apuração do resultado das votações será iniciado imediatamente após seu encerramento, consistindo na simples contagem dos votos favoráveis e contrários e das abstenções, seguida da proclamação dos resultados auferidos pelo presidente. Parágrafo 1º. Antes da proclamação do resultado da votação, faculta-se ao vereador retardatário manifestar seu voto. Parágrafo 2º. A retificação do voto só será admitida antes de proclamado o resultado da votação. Artigo 188. As votações só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, salvo se a matéria exigir quórum maior. Parágrafo 1º. A aprovação de matéria em discussão, ressalvada a disposição em contrário, dependerá do voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão. Parágrafo 2º. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, além de outros casos previstos neste regimento, aprovação ou alteração das seguintes matérias: inciso 1. Leis complementares, inciso 2. Regimento interno da Câmara, inciso 3. Fixação,
Aumento e reposição da remuneração dos servidores municipais e do subsídio dos vereadores. Inciso 4. Criação de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 5. Autorização de operações de crédito que cedam as despesas de capital, mediante créditos adicionais com finalidade precisa. Inciso 6. Alienação de bens imóveis ou sua aquisição mediante doação com encargo. Inciso 7. Concessão de direito real de uso. Inciso 8. Confissão de dívida, concessão de garantias de qualquer natureza e obtenção de empréstimos. Inciso 9. Desafetação da destinação de bens públicos. Inciso 10. Pedido de intervenção no município. Inciso 11. Isenção, anistia, remissão e descontos sobre tributos municipais. Parágrafo 3º. Dependerão do voto favorável dos membros da Câmara, além de outros casos previstos neste regimento, aprovação ou alteração das seguintes matérias. Inciso 1. Concessão de serviços públicos. Inciso 2. Concessão de título de cidadania. Inciso 3. Rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas municipais. Inciso 4. Destituição de membro da mesa executiva. Inciso 5. Cassação do mandato do prefeito. Inciso 6. Cassação do mandato de vereador. Artigo 189. Para efeito de cálculo do quórum, entende-se por: inciso 1. Maioria simples, qualquer número inteiro acima da metade dos presentes. Inciso 2. Maioria absoluta, qualquer número inteiro superior à metade dos membros da Câmara. Inciso 3. Maioria qualificada, a que corresponde a 2/3 dos integrantes da edilidade. Parágrafo único. Constituem quórum especial ou qualificados constantes dos incisos 2 e 3. Seção 1. Do encaminhamento da votação. Artigo 190. Anunciada a votação, o autor da proposição e os líderes de bancada ou bloco parlamentar poderão encaminhá-la, salvo disposição em contrário. Parágrafo 1º. O encaminhamento da votação tem por finalidade orientar a deliberação a ser tomada em relação à matéria. Parágrafo 2º. Aprovada a votação da proposição por partes ou em destaque, será admitido o encaminhamento em cada caso. Parágrafo 3º. Ressalvadas outras previsões regimentais, não haverá encaminhamento de votação quando se tratar dos projetos das diretrizes orçamentárias, do orçamento-programa e do plano plurianual de investimentos, do julgamento das contas do Poder Executivo e de processo de destituição ou cassação. Seção 2. Do adiamento da votação. Artigo 191. O adiamento da votação dar-se-á por deliberação do plenário, a requerimento, por uma única vez, de qualquer vereador, apresentado após o encerramento da discussão. Parágrafo 1º. Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, o adiamento poderá ser solicitado por até 3 sessões. Parágrafo 2º. Não se admitirá adiamento para requerimento que proponha regime de urgência ou para proposições em regime de urgência, salvo por uma sessão, respeitando-se o termo do prazo. Artigo 192. Apresentados mais de um requerimento de adiamento para proposição, será submetido à deliberação, com preferência, o que pleitear menor prazo. Parágrafo 1º. O prazo de adiamento será contado a partir da sessão em que foi votado. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo, a proposição será automaticamente incluída na pauta da primeira sessão. Seção 3. Da verificação de votação. Artigo 193. Havendo dúvidas sobre o resultado da votação, o vereador que dela tenha participado poderá requerer a recontagem dos votos. Parágrafo 1º. O pedido deverá ser formulado logo após a proclamação do resultado. As dúvidas suscitadas serão esclarecidas antes de esgotada a apreciação da matéria seguinte, ou, em se tratando do último item, antes do encerramento da sessão ou da passagem para o período do grande expediente. Parágrafo 2º. Nenhuma votação comportará mais de uma verificação, e, uma vez decidida, o resultado será definitivo, obedecidos os termos regimentais. Seção 4. Da declaração de voto. Artigo 194. Declaração de voto é a manifestação que assiste ao vereador para esclarecer, depois da votação, as razões que o levaram a votar favorável ou contrariamente, caso não tenha debatido a matéria. Parágrafo único. A justificativa deverá ser requerida até a leitura da súmula do item seguinte, não podendo o vereador exceder o prazo regimental ou ser apateado. Capítulo 3. Da preferência. Artigo 195. Preferência é a primazia na discussão e votação de uma proposição sobre outra ou outras. Parágrafo único.
Não se dará preferência sobre matéria preferencial ou em regime de urgência, salvo no caso de inversão da pauta. Artigo 196. Observados os critérios previstos no artigo 124, parágrafo 1º e 2º, consideram-se matérias preferenciais, pela ordem, as seguintes: inciso 1. Proposta de emenda à lei orgânica, inciso 2. Vetos, inciso 3. Projetos de iniciativa do prefeito com solicitação de urgência, inciso 4. Projetos em regime de urgência especial. Artigo 197. Além de outros casos previstos neste regimento, terão preferência na apreciação pela Câmara, sobre as proposições principais, independentemente de pedido, inciso 1. Os pareceres contrários à admissibilidade da matéria ou que concluírem por audiência de outra comissão permanente, inciso 2. Os pareceres concluindo por pedido de informação, de documentos ou pela intempestividade da proposição, por motivos de ordem legal ou constitucional, inciso 3. Os requerimentos de adiamento ou vista-os de retirada de pauta para arquivamento da proposição. Capítulo 4. Da urgência especial. Artigo 198. A urgência especial é a dispensa de exigências regimentais, salvas de quórum para aprovação e de parecer, quando assim exigido, para que determinada matéria seja prioritariamente submetida à deliberação plenária. Parágrafo 1º. A urgência especial só poderá ser proposta para matérias que, examinadas objetivamente, demonstrem necessidade premente de aprovação, resultando em grave prejuízo à falta de sua deliberação imediata. Parágrafo 2º. O requerimento de urgência especial será apresentado pela mesa, quando se tratar de matéria de sua alçada, por comissão competente para opinar sobre a matéria, ou por iniciativa de qualquer vereador, com apoio de, no mínimo, 1/3 de seus pares, dispensado na hipótese do artigo 202, devendo, em qualquer caso, estar protocolado até 2 horas antes do início da sessão. Parágrafo 3º. É vedado a qualquer vereador, individualmente ou através de órgãos da Câmara, propor urgência especial para matérias do Poder Executivo, salvo o disposto no artigo 202. Parágrafo 4º. Não preenchidos os requisitos dos parágrafos anteriores, o presidente, por seu requerimento verbal de qualquer vereador, deverá declarar prejudicado, desde logo, o pedido, não cabendo direito à contestação ou interposição de recurso. Artigo 199. Não se concederá urgência especial em prejuízo de proposições preferenciais, de natureza urgente, assim declaradas por este regimento, ou já incluídas com o mesmo caráter na pauta da ordem do dia. Artigo 200. Concedida urgência especial para proposição que, pela natureza, não possa dispensar parecer, as comissões permanentes competentes emiti-lo-ão verbalmente, consoante o disposto no artigo 72. Artigo 201. Apreciação de projeto de lei de autoria do Poder Executivo, com pedido de urgência pelo prefeito, dar-se-á, independentemente de deliberação plenária, na forma do artigo 154. Artigo 202. Somente o vereador que exercer a condição de líder do governo poderá requerer regime de urgência especial para as proposições de iniciativa do Poder Executivo, e exceto para as matérias enumeradas no artigo 66 desse regimento. Capítulo 5. Da retirada de pauta. Artigo 203. Salvo o disposto na linha F do inciso 2 do artigo 16, o autor poderá solicitar, em qualquer fase da elaboração legislativa, a retirada de pauta da proposição, importando em arquivamento. Parágrafo 1º. Encontrando-se a proposição no âmbito das comissões permanentes, o pedido será deferido na forma do artigo 170, inciso 1. Parágrafo 2º. Estando inclusa em ordem do dia, aplicar-se-á, para cada caso, o disposto nos artigos 171, inciso 4, e 172, inciso 8. Parágrafo 3º. A proposição de comissão ou da mesa só poderá ser retirada a requerimento de seu presidente, com a anuência da maioria dos membros. Parágrafo 4º. A proposição retirada na forma deste artigo não poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa, salvo mediante requerimento subscrito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Capítulo 6. Da redação final. Artigo 204. Concluída a segunda fase de discussão, os projetos terão redação final elaborada de acordo com o aprovado, observada a iniciativa regimental. Parágrafo único. Não havendo modificação no texto original, na mesma sessão a proposição será automaticamente dispensada da redação final e da deliberação em terceira discussão. Artigo 205.
A redação final será submetida à deliberação em sessão seguinte. Neste turno somente serão admitidas emendas na forma do artigo 161, parágrafo 2º. Parágrafo único. Ocorrendo a rejeição da redação final, a proposição retornará ao órgão competente para a elaboração de nova redação, que, em sessão posterior, será rejeitada apenas pelo voto contrário de 2/3 dos membros da Câmara. Artigo 206. Após a aprovação da redação final ou no caso do artigo 204, parágrafo único, até a expedição dos autógrafos correspondentes, qualquer imperfeição existente será corrigida pela mesa executiva, que dará ciência ao plenário. Capítulo 7. Da sanção, do veto e da promulgação. Artigo 207. Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será enviado pelo presidente da Câmara ao prefeito, no prazo de 10 dias, que, aquiescendo, o sancionará no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo 1º. Se o prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara, os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Se a sanção for negada quando estiver o fim da sessão legislativa, o prefeito publicará as razões do veto. Parágrafo 4º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, o silêncio do prefeito importará sanção. Parágrafo 5º. A Câmara deliberará sobre o veto num único turno de discussão e votação, no prazo de 30 dias de seu recebimento, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 6º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Parágrafo 7º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 8º. Se a lei não for promulgada no prazo de 48 horas, pelo prefeito, nos casos previstos nos parágrafos 4º e 7º, o presidente da Câmara promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao primeiro vice-presidente fazê-lo. Artigo 208. Na promulgação de emendas à lei orgânica do município, leis, decretos legislativos e resoluções serão utilizados os seguintes dizeres. Inciso 1. Emendas à lei orgânica do município. A Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, aprovou e a mesa executiva promulga o seguinte: emenda à lei orgânica do município N. Inciso 2. Leis com sanção tácita. A Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, nos termos dos parágrafo 4º e 8º do artigo 32 da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte: Lei N. Inciso 3. Leis promulgadas por rejeição de veto total. A Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, nos termos dos parágrafo 5º e 8º do artigo 32 da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte: Lei N. Inciso 4. Leis com veto parcial rejeitado. A Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, nos termos dos parágrafo 5º e 8º do artigo 32 da Lei Orgânica do Município, promulgo os seguintes dispositivos da Lei N. Inciso 5. Decretos legislativos. A Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, promulgo o seguinte: Decreto Legislativo N. Inciso 6. Resoluções. A Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, promulgo a seguinte: Resolução N.